Bom dia, Vitor. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, é uma experiência considerada bem-sucedida nesses 2 primeiros anos, que foi testado na Ecovias, né, na Ecovias do Cerrado, que é uma concessionária da Eco Rodovias. E para quem está nos assistindo entender um pouco melhor o que é esse sistema, a gente tem hoje nas rodovias federais, né, um sistema de balanço, né, uma balança para pesar a carga do caminhão. Porque a gente tem que lembrar que quando o caminhão trafega com excesso de carga, ele está cometendo uma infração, né? Ele recebe uma multa, inclusive, por isso. Então, hoje existem postos de pesagem específicos que funcionam num sistema de balança tradicional. O que a gente tem de mais novo, tecnológico, é essa balança que a gente chama de HS Win, que o caminhão ele não precisa reduzir a velocidade dele para pesar a carga, né? E ele passa ali na velocidade que ele estiver andando na rodovia, o sensor ele pega até 90 km por hora, e então ele é muito diferente da balança tradicional que é usada hoje em dia, porque exige ali uma redução da velocidade do caminhão, é um ponto específico da rodovia, e nesse novo sistema, nessa nova tecnologia, ele é um pórtico que é colocado na via mesmo, né? Então não tem como escapar, né? O caminhão acaba sendo pesado em toda a oportunidade. Então a gente tem esses dois cenários diferentes. Esse ambiente que a gente chama de sandbox regulatório, é onde foi testado o HS Win para Ecovias do Cerrado, nesses um pouco mais de 2 anos, e que hoje a NTT e a concessionária estão em Brasília num evento apresentando esses dados para mostrar o resultado. A gente tem aqui alguns dados que foram antecipados para a gente sobre o resultado desses mais de 2 anos de uso dos pórticos, né, dessa tecnologia aí de pesagem em alta velocidade. Para entender a dimensão, né, de quão diferente é o sistema, 6 faixas, né, 6 balanças automáticas aí que conseguem pesar o caminhão sem que ele reduza a velocidade, eles geraram, em cerca de 6 meses, geraram 17 mil autos de infração. Quando a gente compara para os 38 postos de pesagem tradicionais que existem nas rodovias federais, gerou aí 41 mil autos de infração. Então, 6 faixas, né, 6 balanças tecnológicas aí com sensores, elas pesaram quase a metade, praticamente ali, do que 38 balanças pesaram. Então, é uma diferença bastante radical do que essa nova tecnologia vai conseguir aferir de excesso de carga nas rodovias. E, obviamente, Vitor, como isso gera auto de infração, gera multa, claro que existe ali uma resistência dos transportadores para que essa tecnologia seja implementada em todo o Brasil, porque não tem escapatória, né? Não tem como evadir, o caminhão vai passar ali pela via, pelo pórtico e vai captar o excesso de carga. Então a NTT ali reconhece que vai ter que ter uma estratégia de comunicação mesmo com o usuário para explicar, né, que é um novo sistema ali, que ele não vai ter como fugir da pesagem, o excesso de carga ele vai ser aferido e vai gerar uma multa. O diretor de operações da Ecovias, o Bruno Araújo, conversou com a gente sobre como foi a experiência lá na Ecovias do Cerrado. E para ele, se esse sistema, né, for implementado como esperado em todo o Brasil, isso vai ter que gerar uma mudança de comportamento mesmo do transportador. Ele não ir para a rodovia já com excesso de carga, porque ele sabe que o pórtico ali, né, essa balança com sensores, vai pegar o excesso de carga. Então é uma mudança de comportamento. A gente tem que lembrar que, além de ser uma infração de trânsito, o caminhão andar com excesso de peso, ele gera um problema para o desgaste do pavimento, gera muito mais risco de acidente, né? A gente vê com frequência aí tombamentos nas rodovias e muito em razão por causa desse excesso de peso. Então, seria uma mudança de comportamento aí dos transportadores bastante relevante, e a gente vai acompanhando aí para ver como é que vai ser essa implementação em todas as concessões rodoviárias, que agora vai exigir alguns ajustes aí de rota, justamente para esse sistema começar a funcionar de verdade.